Vamos conversar sobre criação de conteúdo. Mas, antes disso, eu preciso falar para você que eu estou recomeçando a minha vida exatamente aos 30 anos. Eu me via num local onde eu não era feliz, eu me via num serviço no qual eu odiava fazer. E aí eu pensei, caramba, eu já estou com 30 anos. Ou eu faço isso agora, ou eu não faço nunca mais. E detalhe, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Mas eu sabia que eu queria vir para a internet. Então, se você está chegando por aqui agora, eu vou te contar o que em 6 meses eu aprendi sobre criação de conteúdo, sobre esse mundinho do marketing de conteúdo. Porque apesar de eu ter largado minha profissão em maio, foi em março que eu resolvi que eu ia dar esse pontapé inicial. Vamos conversar sobre isso? Se você está chegando por aqui agora, eu sou a Gra, muito prazer. E eu comecei isso aqui de forma despretensiosa, porque eu comecei sem nicho, sem saber sobre o que eu ia falar. Por isso que hoje eu defendo muito essa ideia de que, calma, para de pirar. Você quer vir para a internet, você venha, fala sobre o que você quiser, sobre o que você gosta de falar, e depois você vai se encontrando, porque comigo foi assim e deu super certo. Para começo de conversa, eu comecei na internet para falar das minhas dores, das minhas travas. Eu vou deixar aqui para você um vídeo linkado contando a história de como eu resolvi entrar pro mundo digital. Mas só para contextualizar você um pouquinho, eu queria lançar um infoproduto, morria de vergonha, não tive coragem, vi outra pessoa lançando no meu lugar. E aí ali eu tive o start de que até quando eu ia parar e não viver a vida que eu queria viver por vergonha, por medo do julgamento, por causa dos outros, pessoas que nem agregam em nada na minha vida. E aí eu resolvi começar a falar sobre isso. E ao contrário do que a maioria faz, eu não comecei no Instagram. Eu resolvi começar no TikTok. Do TikTok, eu vim para o YouTube e aí sim, eu fui para o Instagram. E até uma dica aqui que eu te dou, se você está começando a criar conteúdo, vai pro TikTok. TikTok é sensacional. Você só precisa ligar a câmera e falar. Não que o Instagram hoje em dia não seja assim, a maioria hoje em dia tá começando essa era lo-fi, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas o TikTok é muito mais orgânico, é muito mais real, é muito mais fácil, principalmente para quem tá começando. Então, já fica aí a primeira dica para você que tá começando. Começa pelo TikTok. Depois você vai pro Instagram. E quando eu comecei a falar sobre as minhas travas, minhas dores, minhas dificuldades, começou a surgir pessoas que tinham as mesmas travas que eu. E foi ali que eu percebi que eu precisava conversar com essas pessoas. Porque se eu estava destravando, eu poderia ajudar outras pessoas a destravarem também. E aí começaram a se identificar comigo, eu comecei a gostar muito de falar sobre isso e comecei a estudar sobre marketing de conteúdo. Até então, não tinha noção do que eu ia falar. Eu era completamente perdida no mundo digital. Eu só sabia que eu queria estar aqui e que eu não queria mais trabalhar com o que eu trabalhava. Comecei a fazer cursos de marketing de conteúdo, sobre estratégias de conteúdo, sobre redes sociais e entrei no mundinho do social media. Pensei, vou virar social media, gente, perfeito. Não sei o que eu quero fazer, me identifiquei com isso, vou começar a prestar serviços. Só que aí aqui entrou um problema. Conforme eu fui prestando serviços de social media, eu fui entendendo que prestar serviço não é para mim, porque eu nunca quis fazer parte do operacional, estar nos bastidores. E ali eu comecei a identificar o que realmente eu queria. Eu queria ensinar, eu queria influenciar, eu queria educar e ajudar outras pessoas que estavam naquela situação de criar conteúdo e não sabia por onde começar, mas eu não queria ter que fazer por elas, né? E social media faz pela pessoa. E não era o que eu queria. Só que eu só reparei como? Fazendo. Eu só reparei depois que eu já estava ali na área, colocando a mão na massa. E aí eu percebi, opa, pera, não é isso ainda. E foi um baque porque eu tinha acabado de sair
de uma profissão, estava começando outra, e aí de repente eu entendi que essa outra também não era uma opção. Olha, foi uma loucura, mas me serviu muito para eu entender quem eu sou e o que eu estava buscando. Eu brinco que foi um chá revelação aos 30 anos de idade. Porque ali eu entendi que tudo que eu fiz antes disso não fazia sentido exatamente porque eu estava prestando serviço. Antes de trabalhar com a internet, eu prestava serviços na área da beleza e eu não gostava de prestar serviço. Quando eu comecei a dar cursos na área da beleza, eu me senti muito mais preenchida. Eu sentia que aquilo tinha um propósito. E ali eu entendi que talvez prestação de serviço não fosse para mim, mas não tinha certeza. Quando eu vim para a internet, eu tive a certeza. Então, o que eu falo para vocês? Não se prendam a essa coisa de eu preciso ter um nicho, eu preciso saber o que eu vou falar, eu preciso entender da minha persona. Calma, 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 calma. Começar já é tão difícil, por que você está se colocando nessa pressão? Começa falando sobre o que você quiser. Eu não faço ideia, Gra, do que eu vou falar. Pega seu celular, abre na câmera, vá pro TikTok, que seja, e fala exatamente isso. Fala, estou começando na internet agora e não tenho ideia do que eu quero falar. Coloca a sua autenticidade, a sua personalidade e, sei lá, começa a argumentar, falar suas dores, o que você gosta de fazer. Se você tiver várias paixões, vai tentando uma a cada dia e aí aos poucos você vai identificando o que você mais gosta de falar. E também aos poucos a sua audiência vai chegar. Então, em 6 meses, uma das principais lições que eu tiro é que a gente não pode se prender nem se crucificar tanto nesse começo, porque já é tão difícil. Os primeiros seguidores são os mais difíceis de ser conquistados. É muito fácil uma pessoa que já é grande continuar crescendo, porque ali ela já sabe o que ela faz, ela já tem uma audiência que entende o que ela entrega, e a audiência acaba engajando ela por si só. Ela não tá mais ali num trabalho solo. Agora, quem tá começando agora, meu amor, quem tá começando agora precisa se provar o tempo inteiro, principalmente para si mesmo, o que torna tudo muito mais difícil. Então, se você tá começando agora, calma, respira, só começa. Já é difícil demais só começar, você já tá na frente de tanta gente e já tá sendo uma conquista tão grande para você só de ter começado, para você se colocar nessa pressão do que falar, a estratégia que você vai seguir. Calma, começa. Viu que fez sentido para você? Continua, porque é outro ponto também que é muito difícil, manter constância. E isso eu vou aprendendo dia após dia. Tem dias que eu amo Instagram, tem dias que eu amo TikTok, tem dias que eu odeio tudo e todos, que eu só quero desistir. Só que aí eu lembro que tem um propósito por trás, tem o porquê de eu querer estar aqui. E aí a gente vai se mantendo pouco a pouco. Mas as principais lições que eu tiro desses 6 meses são essas. Persista, comece, continue e não se cobre tanto. Porque a prova que você precisa trazer é para você mesmo, não é para ninguém. E claro, vão ter pessoas que vão te julgar, mas as pessoas vão te julgar de um jeito ou de outro, então, sabe? É um sacrifício muito grande você deixar de fazer o que você tem e quer fazer por conta do que as pessoas vão falar. Elas não merecem. Pensa aí, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Falei. Mas eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu aprendi nesses 6 meses e que motivem vocês de uma forma ou de outra a começarem a criar conteúdo também. Beijo!